esse bastidor, né, que assim é chamada, essa tela, ela é utilizada tanto para ajudar no formato do papel, né, nesse formato, como para dar a noção da gramatura, né? Como é feito manual, você vai ter que dar a gramatura aqui na unha. Então nós vamos, né, depois de mexer essa água com a massa, né, tirar um primeiro papel. Eu costumo dizer que nem sempre o primeiro papel que eu vou tirar aqui acaba dando certo, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem a nossa primeira folha. Você vê que o papel fica, a água desce. Você vai segurar um pouco para tirar o excesso de água, né? Isso é importante para que o papel tenha o formato dele aqui dentro mais linear possível, né? Deixa escorrer a água. Então, você pode deixar o papel secando, pode ser aqui, pode ser num outro lugar, né? Para você ter produção. O importante é que esse papel vai ficar de uma maneira que você possa utilizar ele em muitos produtos, o que depende da criatividade de cada um. Bom, a gente tira. Tá aqui o papel, né? Esse é um papel. Ele ficou aqui. Apesar que ele tem uma gramatura mais depois de prensado, né, que a gente tem uma prensa manual, depois de prensado esse papel vai ficar mais fino, mais resistente. Isso é o lado misterioso e gostoso de fazer papel reciclado. Então daqui a gente vai secar, né? Vamos secar embaixo. Estamos secando o papel, né? Tirando o excesso de água. Tira o excesso de água. Pode devolver essa água aqui, porque é uma água limpa, né? Que a gente estava usando aqui agora, acabamos de pegar. Tirou o excesso de água. Agora vamos passar para uma outra fase, que é tirar o papel no pano. Depois de tirar um pouco o excesso de água dele, ele ficou escorrendo, né? Vamos colocar ele no pano para poder secar e você ter a sua folha de papel reciclado manual, né? Que todo mundo pergunta, mas você vai virar e ele não vai cair? Né? Não cai porque ele já se firmou, né? É um papel que já a água saiu, o excesso dela, ela está mais o papel, né? Então você tirou mais o excesso de água, se ele ficar aguado ele cai, mas assim com o excesso de água já tirado, né? Ele não tem esse problema. Vamos colocar aqui num pano, né? E secar mais um pouco, né? Porque o que mais tem nesse papel é água. Vamos secar. E você pode apertar, mas não tanto para não danificar o seu papel, né? Mas é importante você tirar o excesso de água aqui. Tirar o excesso de água. Essa água pode ser devolvida para lá, porque é uma água que está limpa. Tira o excesso de água. Você vai segurar o pano e puxar a tela para cima de uma vez, para o seu papel ficar no pano e a tela sair sem papel. Então vamos lá. Está aqui a nossa folha de papel reciclado. Esse processo a gente vai passar para o varal, né? Onde a gente tem que ter habilidade também na hora de segurar ele aqui, porque muitas vezes o pano cai, quem faz pela primeira vez. Esse papel vai ficar aqui um pouco para poder sair mais um pouco desse excesso de água e a gente prensar para ele ficar um papel mais forte, mais resistente, né? De melhor qualidade, acabamento. E é isso. O papel, depois da gente ter tirado ele no pano, né? Colocado ele no pano, colocado ele no varal, né? Ele vai ser, você deixa um tempo ele escorrendo a água, mais o excesso de água, mais em torno de 40 minutos, junta 10 folhas e traz para a prensa, uma prensa manual, né? Essa prensinha a gente é o tamanho desse papel, né?
Então é uma prensa que na verdade a gente não acha com tanta facilidade, tem que pesquisar mesmo, né? Vai vendo que você está utilizando, fazendo um papel manual, mas está utilizando o liquidificador industrial, né? Então você tem que ter a ferramenta adequada para fazer um trabalho manual de maneira mais, com um pouco mais de qualidade. Depois dessa prensa, esse papel é tirado de novo, colocado no varal para ele poder secar e ficar um papel para dar uma outra vida para ele, uma outra característica, que é o que a gente vai mostrar agora. Então, depois de prensado, né, ele vai ficar aqui durante um tempo para secar. Não adianta perguntar qual é o tempo de secagem dele, né? Primeiro que vai depender da temperatura, não do local e a temperatura externa também. A interna e a externa vai ter uma predominância na hora do papel secar, na secagem do papel. Ele pode durar até 5 horas para secar uma quantidade de 50 a 100 folhas. Esse papel, depois de seco, a gente vai tirar ele desse pano, né? Esse papel está no pano e a gente vai tirar ele do pano, né? E aqui você tem a sua folha de papel reciclado. Sua folha. Esse papel foi feito com fibras, né? Aqui são fibras de sisal, que é utilizado para dar um detalhe no papel, para dar um embelezamento. Esse papel seco, né? Aí você vai dar a finalidade que você pensar para ele, né? Aí a criatividade é o que mais importa nesse momento, né? Uma folha sem nenhum tipo de acabamento, né? Ela rústica mesmo, né? Você pode dobrar, né? Ela no formato de um envelope, né? Fazer um envelope para um cartão do casamento, aniversário, né? Você pode fazer isso na sua casa, né? Num espaço pequeno. Pode fazer capa de cadernetas, né? De bloquinhos de anotação, que você cola 2 cores, né? Todo esse acabamento também a gente tem como passar, né? Para que você faça um bloquinho com um acabamento mais qualificado e tal, né? Esses papéis aqui são algumas folhas que elas também podem ser cortadas no formato A4 para impressora, né? São folhas com qualidade, né? Folhas que têm uma textura gostosa, diferenciada, né? Esse também é um bloquinho com porta-cartão, né? Que foi feito com sobra de gráfica. E aí nós fizemos, junto eu e a pessoa da gráfica, fizemos esse modelo desse porta-cartão, a partir de outros modelos que a gente viu, não é uma exclusividade nossa, né? A nossa exclusividade é a colagem com o nosso papel, né? Isso são cartões de visita, né? Pode ser feito com a folha que você fez, né? Cabe 10 cartões, né? 2 colunas de 5 cartões numa folha, né? Você pode fazer cartão de visita. Esse é um outro modelo de bloco de anotações. A folha de dentro é uma folha de papel reciclado industrial, né? E aí você cria conforme a sua cabeça, né? Esse é um outro modelo de caderneta, né? Um caderninho, né? Com a capa feita com papel manual, né? O miolo dele feito com papel industrial reciclado, né? Então aqui você tem um material que você pode criar vários produtos a partir disso e passar a ter uma renda, né? Mas o mais importante é que essa atividade ela também é uma atividade que mexe com a cabeça, que traz prazer na hora de fazer algum produto, né? E que você aprende uma atividade profissional a mais, né? Você aprende a explorar um outro lado do seu saber, né? Da sua consciência, para criar produtos, para fazer trabalho manual. Bom, esse material, essa oficina, o kit, né, que a gente oferece junto com a oficina, né, todo ele está sendo divulgado, né, e está sendo apresentado no nosso site, que é www.getropapelreciclado.com.br.